É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo, e eu quero agradecer de todo o coração você que já tem se inscrito no meu canal, você que ainda não se inscreveu no meu canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, compartilhe este vídeo para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes e deixe seu comentário. Seu comentário também é de grande relevância. Hoje nós vamos aprender o que é a procrastinação. Muitas pessoas têm procrastinado inconscientemente e tem levado tal atitude, tem levado a pessoa a perder a oportunidade, a deixar aquilo que ela precisa fazer com, vamos se dizer assim, com perfeição, fazer às pressas para que venha fazer no horário determinado. Então hoje nós vamos dar dicas importantíssimas. Você tem se procrastinado? Você tem deixado sempre aquilo que você pode fazer agora, sempre para amanhã, para depois, ou para pouquinho antes de você entregar aquele produto ou aquela tarefa que você precisa fazer? A procrastinação é basicamente o hábito de deixar as tarefas importantes para o último momento, conhecido também como empurrar com a barriga, como diz o ditado aí fora, empurrando com a barriga, o jeitinho brasileiro, né? Empurrar com a barriga. Sabe aquele artigo, ou por exemplo, assim, se você estuda aquele artigo da faculdade que você precisa entregar e você sempre se você é um procrastinador, você começará a escrevê-lo no dia anterior, ou seja, se você tem que entregar dia X, um dia antes só que você vai começar a fazer aquela tarefa, e isso acaba levando você à imperfeição, porque se você tem para entregar dia X, vamos dizer assim, dia 15, eu tenho que entregar dia 15 a tarefa, só que eu vou fazer dia 14. E se você fazer um pouquinho por dia, tirar um tempinho e fazer um pouquinho por dia, você vai fazer com muito mais perfeição e vai entregar com a consciência tranquila, sabendo que você fez um trabalho perfeito. Então, a procrastinação ela tem levado muitas pessoas a sair, por exemplo, da perfeição e fazer algo imperfeito, por fazer às pressas, sendo que ela podia muito bem ter feito com mais calma, com mais tranquilidade. A explicação da procrastinação de uma maneira incrível e simples. Presta atenção nisso. O cérebro do procrastinador é controlado por um tomador de decisões racionais, mas que é constantemente atrapalhado por um macaquinho que busca recompensas instantânea. Então, o nosso cérebro ele trabalha de uma forma tão extraordinária que muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer, mas vem algo lá falando, não, deixa para amanhã, deixa para depois, e sempre você querendo recompensa instantânea, e isso não é bom. Isso quer dizer que por mais que você reconheça a importância de cumprir as suas obrigações, a tendência do cérebro é buscar por coisas prazerosas e divertidas. Por exemplo, é muito ruim você ficar em uma sala lendo, em uma sala escrevendo. Detalhe, para quem não gosta. Agora, principalmente para o procrastinador, ele não gosta de tal assunto, mas ele precisa fazer aquilo, então ele vai empurrando com a barriga. Então, o cérebro tende a procurar coisas mais prazerosas, mais divertidas. Agora, estudar, por exemplo, aquela prova de cálculos dificilmente entrará nessa lista de coisas prazerosas. Então, você tem que treinar o teu cérebro tem que ser treinado para que você possa entender o tamanho da dificuldade daquela tarefa, para você entender que quanto mais tempo você gastar com aquela tarefa, mais perfeito ele ficará, e mais oportunidade de estar estudando, de estar pesquisando você terá. As causas da procrastinação. Quais são as causas da procrastinação? Existe um mito que a procrastinação é, na verdade, a mais pura preguiça.
Em alguns casos, a primícia é verdadeira. Por exemplo, este fato ou este mito, em alguns casos, são verdadeiros. A preguiça envolve a pessoa de uma tal forma que ela não consegue se desenvolver, ela não consegue sair da mesmice, ela não consegue fazer um trabalho antecipado, sempre está em cima da hora. Por exemplo, há muitas pessoas que eu conheço que ela tem que estar em um lugar tal hora. Aí você vai falar para a pessoa, tem que estar em tal hora, em tal lugar. Ela fala, mas é só tal hora, mas é tal hora para estar lá. Então fica procrastinando até mesmo o tempo de sua própria vida. Então, isso muitas vezes é verdade. Exige a preguiça, exige a falta de controle do tempo, muitos fatores, né, que envolve a procrastinação, e uma coisa puxa a outra, e na hora que a pessoa menos espera, foi-se o tempo, foi-se o horário. E lembra que eu até coloquei em vídeos aqui, o tempo é a moeda mais valiosa que tem. O tempo é uma moeda mais valiosa que existe. Com o tempo, eu sempre falei e vou tornar a repetir, com o tempo você consegue dinheiro, mas com o dinheiro você não consegue tempo. Então, um fator fundamental da procrastinação que leva a pessoa a não fazer algo bem feito, não entregar aquela tarefa ou aquele trabalho no tempo determinado, é o tempo, não saber administrar o tempo. Então, se você que está assistindo este vídeo, você tem procrastinado, comece a administrar seu tempo, comece a falar assim, não, eu vou trabalhar, eu vou lutar para que eu entregue meu trabalho, minha pesquisa, para que eu consiga terminar no tempo determinado e com perfeição. Então, vamos dizer assim, tem a preguiça, mas existem outras razões que afligem as pessoas e compromete o desempenho na hora de entregar a sua tarefa. Vamos citar um exemplo. Quantas pessoas têm começado a ler livros e têm se procrastinado porque passou por uma parte daquele livro que ela não gostou do assunto, então ela pega e coloca aquele livro na prateleira e não lê mais aquele livro. Então isso se chama procrastinação, porque a pessoa procrastina todas as vezes que ela começa algo e não termina. Isso se chama procrastinação. A principal delas é a falta de disciplina. Então, quando a pessoa não tem disciplina, ela estabelecer um horário, estabelecer um tempo e uma meta. No geral, aprendemos que fazer a nossa tarefa por obrigação ou porque há alguém cobrando para que seja feita. Então, no geral, nós fazemos isso porque há uma obrigação e há alguém cobrando. Como é no caso de deveres de casa escolar, por exemplo. Há o professor cobrando, os pais cobrando, então há uma cobrança. Por esse motivo, nós não treinamos a cumprir nossas responsabilidades simplesmente porque elas precisam ser feitas. Então, o ser humano, nós como seres humanos, entenda bem uma coisa, nós somos criados, muitas pessoas criado, ou seja, cresce algo e estabelece na mente da pessoa que ela precisa ser cobrada para ela fazer algo. E é diferente do que uma pessoa bem sucedida na vida. Ninguém precisa cobrar nada dela para que ela faça, para que ela não procrastina. Porque a partir do momento que ela tem um objetivo, que ela tem uma ideia, que ela tem algo, fala, não, eu comecei a ler este livro, eu vou terminar. Eu tenho algo para fazer, eu vou fazer e fazer bem feito. Não precisa, a mente, quando ela é bem controlada, ela é bem administrada, não precisa ninguém cobrar. Você vai ver o que tem que fazer e vai fazer, e não vai procrastinar. É a questão disso. Então, nosso cérebro, ele foi treinado para ser cobrado, e por isso que muitas vezes nós procrastinamos. Outra coisa que muitas vezes leva a pessoa a procrastinar é a insegurança. Quando ela tem insegurança, isso é outro grande inimigo na hora dos estudos, por exemplo. Ela vai ter insegurança, ela fala, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E com isso fica procrastinando. Então, quase sempre a insegurança ela é acompanhada por outro vilão.
o perfeccionismo, ou seja, eu quero fazer perfeito. Então ninguém é perfeito. Nós podemos entender que eu já comentei em alguns vídeos meus que nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Então, um exemplo bastante interessante é você saber que você não é perfeito. Você precisa lutar para fazer as coisas perfeitas. E por exigir de si mesmo um desempenho impecável, alguns, principalmente estudantes, desenvolvem um medo profundo de falhar e não cumprir com as suas próprias exigências. E essa insegurança pode ser paralisante, levando à procrastinação constante. Então, pare de ter medo, comece a fazer, comece a agir, comece a trabalhar, comece a olhar, não importa o que os outros vão falar, faça, entenda bem isso, faça, não procrastine mais. Se a falta de confiança pode ser um fator determinante para a procrastinação, o excesso dela também faz com que deixamos a tarefa para o último segundo. Então, há dois extremos, a falta de confiança e a confiança demais. Então, é dois extremos que também levam a pessoa a procrastinar. Você sabia disso? Garanto que você não sabia disso. Então, a partir de agora, você já sabe que a falta de confiança e a confiança demais leva a pessoa a procrastinar. Então, se você tem agido desta maneira, comece a não agir mais, comece a treinar o teu cérebro para que ele trabalhe ao teu favor. Afinal de contas, entenda bem isso, afinal de contas você sempre acaba entregando o que precisa, não é mesmo? Você, por exemplo, mesmo que você tem falta de confiança ou tem confiança demais. Só que por você procrastinar, muitas vezes você entrega, mas não do jeito que deveria entregar. Você pode até fazer a entrega daquele trabalho que precisa, mas consequentemente virão juntos com baixo desempenho, com coisas que deveria ter melhorado e você não melhorou. E isso devido aos dois extremos, falta de confiança e confiança demais. Você parou para entender, né? Eu vou explicar. Falta de confiança, um extremo. Confiança demais, outro extremo. Vai levar você a entregar o teu trabalho com desempenho abaixo do que é necessário. E como parar de procrastinar? Você já tentou em pensar como você vai parar de procrastinar? De que maneira? Qualquer uma das situações citadas, dos extremos que nós falamos, o resultado sempre é o mesmo, muita frustração e a sensação de que você poderia ter saído melhor se tivesse esforçado mais. Então é bastante interessante você se esforçar, você parar de se procrastinar, porque a partir do momento que você parar de procrastinar, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Mas ainda dá tempo de virar o jogo, você que está vendo este vídeo, dá tempo de você virar o jogo e se livrar desse péssimo hábito. Eu vou colocar algumas técnicas que vão te ajudar a sair do time dos procrastinadores e aumentar a sua produtividade. Então entenda muito bem, eu vou dar 4 dicas interessantíssimas e vou só dar essa dica, você vai estudar mais para frente, nós vamos fazer outro vídeo falando só dessas dicas. Descubra o que te motiva, então você vai descobrir o que vai te motivar. E outro o primeiro item. Segundo item, livre-se das distrações, porque a distração também leva a pessoa a procrastinar inconscientemente, mas leva. Outra, crie e cumpre cronograma, um cronograma para você fazer. Você vai estabelecer uma meta, um cronograma, eu vou fazer isso. Coloque no papel e você vai conseguir chegar no seu objetivo. E depois, por último, a 4ª dica, dê recompensa a si mesmo. Quando você acabar a sua tarefa, principalmente antes do que o tempo determinado, você dá uma recompensa para você mesmo. E tem vários tipos de recompensa que você pode dar para você mesmo, que aí teu cérebro vai treinar, cada dia mais você fazendo isso, vai treinar a você não procrastinar mais. Eu quero que você seja bem sucedido e lembre-se sempre que o tempo é a nossa moeda mais valiosa que tem. Vou tornar a repetir, já falei nesse vídeo e vou falar novamente. Com o tempo você consegue dinheiro, mas com o dinheiro você não consegue tempo, porque o tempo
que passou, ele não volta mais. E cada segundo que passa é uma moeda do tempo que foi-se embora. Então, aprenda, cresça. O meu desejo para você é que você venha ter bênçãos de em todas as áreas da sua vida. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Este é mais um vídeo da qual nós falamos sobre a procrastinação. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Até o próximo vídeo.